dia! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E estamos aqui dando continuidade, então, ao compartilhamento, de reflexões acerca de ensinamentos do livro, da obra Confissões de Santo Agostinho. Então, o propósito dessas lives é contribuir com aquilo que é o mais importante nas nossas vidas, que é justamente a construção de nós mesmos. Platão, ele ensinava que o que nós podemos fazer de melhor para as pessoas que nós amamos é crescer enquanto seres humanos. Então, para que a gente possa contribuir com esse crescimento de cada um de nós, que nós vamos dar continuidade a esse estudo e trazer algumas reflexões que eu acredito que possam ser boas para todos nós nesse domingo, começando aí a nossa semana. Então, eu trago aqui um pouquinho da história da Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, que foi aí canonizada por volta de 1400, século XIII, e ela, enquanto jovem, ainda bem jovenzinha, ela era educada por uma anciã, que já vivia na casa dela, já tinha educado, parece que o próprio pai dela, naquele momento estava já na qualidade de anciã, uma escrava, que tinha aí como sua incumbência a educação da própria Mônica. E aí é interessante Santo Agostinho relatar isso, contando que essa anciã ela era tão rigorosa que ela não deixava que a Mônica, e seus irmãos ali tomassem nenhum líquido enquanto estavam ali tomando suas refeições, jantar, almoço. Por quê? Porque ela acreditava que enquanto tivesse sede ali durante a refeição, a pessoa se acostumasse a tomar um líquido, quando ela estivesse na idade de poder tomar uma bebida alcoólica, então aí tomando uma refeição um pouco salgada, ela poderia se embebedar, porque já tinha aquele hábito de fazer uso ali do líquido. Então, a Mônica, na qualidade de filha sóbria, ela passou, num determinado momento, a ter a incumbência de ir até o tonel do vinho e encher a jarra de vinho para trazer, então, para os seus familiares para a mesa. E aí foi que ela resolveu experimentar um pouquinho, Quando experimentou, achou uma coisa horrível, uma coisa amarga, E, assim foi. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixou de continuar experimentando. E aí ela foi experimentando, daqui a pouco ela já estava aí, tomando a jarra inteira, e ficando bêbada, E aí foi então, Santo Agostinho coloca a seguinte frase, Só um pouquinho e aumentando dia a dia, pois quem despreza as coisas pequenas insensivelmente cai nas maiores, um ensinamento que a gente já conhece, da gente tomar cuidado com as pequenas coisas, não deixar passar as pequenas coisas. Muitas vezes nossa consciência nos alerta, então qualquer coisinha pequena, vou virar aqui, não vou enxergar aquilo ali, deixa pra lá, ninguém tá vendo, é só hoje, aquelas frasezinhas que dizem que é do cara do outro lado, só hoje, ninguém tá vendo. Enfim, as pequenas coisas acabam então caindo nas maiores. Quem despreza as pequenas, insensivelmente as pequenas coisas. Então, para que a gente fique atento aí. E como é que se desenrolou essa história, E em dado momento, a anciã continuava observando isso, ela estava lá. Aí um dia que ela viu lá a Santa Mônica, na época jovenzinha, ainda não era considerada santa, ela já embriagada, a anciã estava ali por perto e gritou, insultou, bêbada. E aquele insulto gritou alto dentro da Mônica, porque a partir daquela palavra dita pela anciã, ela considerou, segundo Agostinho, a fealdade do seu hábito. O que é fealdade? Além de vir de feio, vem de indigno também, de desumano, Então, de falta de brio, de falta de serenidade, enfim. Então, ela considerou a fealdade do seu hábito a partir daquele start, Reprovou-se e corrigiu-se. Então, a reflexão que a gente pode fazer
ela só pôde fazer isso, né, por uma consciência moral da época, né? Se hoje em dia alguém chamar de bêbado aí, né, faz alguma diferença, né, na vida de uma pessoa, né? Às vezes não, né? Santo Agostinho também vai relatar aqui, já relatou nas suas experiências aqui, né, a convivência com os amigos que poderiam, na verdade, contribuir para esse mau hábito, né? Não que a gente vá falar assim, não pode, ninguém pode tomar um cálice de vinho. Eu tomo um cálice de vinho, adoro, por enquanto nessa minha fase de vida ainda tomo, né? Mas às sextas, aos sábados, enfim, com um certo controle, né? E nessa época também muitos filósofos usavam o álcool, né, para que pudessem perceber o grau de autocontrole das pessoas da mesa. Então aqueles que iam conseguir tomar e parar de tomar, né, ou aqueles que iam continuar tomando e iam acabar então, né, enfim, tudo que a gente sabe que uma pessoa alcoolizada pode fazer, né, falar demais, ter algumas outras atitudes, enfim. Então reprovou-se e corrigiu-se a partir daquele insulto, né? E como eu estou trazendo a reflexão aqui, ela só pôde fazer isso por conta dessa consciência moral, né? Sem isso, o que poderia ocorrer, né? O próprio apóstolo Paulo, né, em um dado momento em Romanos, ele fala isso, né? Que em algum momento a não existência das leis, né, para que pudesse então fazer com que as pessoas pudessem praticar tudo o que elas quisessem, né, sem se sentirem culpadas. E a gente vê algumas correntes nesse sentido hoje em dia, né? Atacando a moral e os bons costumes, que na verdade era a base da filosofia antiga, que era a ética, né, e a moral, que inclusive significava a mesma coisa. Ética e moral significava então bons costumes. E a gente tem visto um ressurgir da filosofia, né, e muitos desses grandes filósofos que a gente acompanha, eles falam isso, que em geral isso acontece quando a humanidade decai muito, aí ressurge novamente a filosofia para lembrar a gente do quanto bom nós podemos ser. Então, continuando, aí ele vai falar o seguinte: assim como as adulações dos amigos nos pervertem, do mesmo modo as censuras dos inimigos nos reformam. Então, esses dias eu estava assistindo um conteúdo que falava que nós somos como camaleões. Então, aonde nós estivermos convivendo, nós vamos adquirindo hábitos das pessoas que nos rodeiam, né? Isso é um fato, né? Isso a gente pode lutar contra isso? Pode, mas é uma força contrária que a gente tem uma força muito grande que a gente precisa avançar. Então, o que ele diz é o seguinte: então, assim como as adulações, né, os elogios dos amigos podem também nos perverter, né, do mesmo modo a censura dos amigos nos reforma. Então, quando vem uma crítica, a gente também pode parar, né, e pensar, e ver, reflexionar, e ver o que aquilo realmente tem de verdade que possa, então, nos reformar. Continuando, ele fala o seguinte: vós, Senhor, que tudo dirigis nos céus e na terra, endireitais para os vossos desígnios, por isso ninguém atribui ao seu poder pessoal. Então ele quer dizer o que aqui? Se a gente, né, trazer a reflexão, né, mais corriqueira: filho de peixe, peixinho é, certo? Então, nós temos a nossa natureza divina graças a essa divina força criadora que nos criou. Nós fazemos parte dessa divina força criadora, né? Somos filhos, criaturas, frutos dessa divina força criadora. Então, nós também temos essa essência divina. E temos também o nosso caminho aqui, que no hinduísmo chamava de caminho do Dharma, né? Aquele caminho do meio, sem excessos e sem faltas, aquele caminho do equilíbrio, que nos traz então o nosso propósito nessa vida, que nos deixa então no caminho. E essa reflexão de Santo Agostinho, né? Essa frase de Santo Agostinho vai nos dizer que essa senhora pôde, né, trazer esse insulto, que na época foi um insulto para Mônica, né, mas não por conta dela, mas pelos desígnios de Deus, que quanto mais a gente vai falar sobre isso aqui nessa live hoje também, nós estivermos aí entendendo que as nossas obras, né, nossas boas obras,
não somos nós quem realizamos, mas sim essa força que age através de nós, a gente então consegue então ter essa ausência do ego e tudo dar glória, né? Glória a Deus, glória a quem nos criou. Então, falando sobre glória, ele diz o seguinte: se os homens se reconhecessem como homens, se aquele que se gloria, se gloriasse no Senhor. Então, as glórias, né? Aquele que se exaltasse pensando, eu só posso fazer isso, só pude fazer isso graças a esse dom divino, a essa força criadora que, né, permitiu que eu estivesse aqui hoje. Então, se os homens se reconhecessem como homens, se estivessem aí dominando a si mesmos, se reconhecendo, se percebendo, tanto as suas fraquezas como as suas forças, né, e se gloriassem então no Senhor. Continuando, ele fala, né, sobre esperança e alegria sã. Bens desta vida, tanto menos deveriam chorar, quanto mais os choramos. E tanto mais se deveriam chorar, quanto menos os choramos. Aqui a reflexão é sobre o que nós estamos dando importância, né? Muitas vezes os bens desta vida, né, as pequenas coisas, as coisas materiais, as coisas corriqueiras, as ações corriqueiras do dia a dia, nós choramos tanto por elas, né? E deveríamos chorar mais pelo que é mais importante do que essas coisas, né? Então, bens dessa vida, tanto menos deveríamos chorar, quanto mais choramos. E tanto mais deveríamos chorar, quanto menos choramos, né? E essa reflexão que eu trago aqui é ao que nós estamos dando importância real, né? Verdadeira importância a ponto de chorar, né? No nosso dia a dia, nas nossas vidas. Essa reflexão é bastante interessante que a gente faça sempre, né? Porque muitas vezes nós estamos sofrendo por coisas muito pequenas e aí a gente fica ali preso naquela rotina e não consegue então avançar para o que realmente é importante. Continuando, ele vai falar sobre a verdade. Mas vós amastes a verdade, pelo que quem a pratica alcança a luz. Então vós, aqui com V maiúsculo, né? Vós, Deus, amaste a verdade, pelo que quem a pratica alcança a luz. A luz, né, estudando filosofia, nós aprendemos que ela tem aí o significado de sabedoria, de bem, aquele bem maior, aquele bem criador do universo, né? Então, alcançar a luz é alcançar essa sabedoria, alcançar esse bem. Então, a partir do quê? Da verdade. Quem pratica a verdade, quem busca a verdade, alcança essa luz, essa sabedoria, esse bem. Então, através da verdade que nós podemos chegar a esse bem maior. E ele fala sobre a vida alheia, né? Falando da própria vida dele. Então, ele diz o seguinte: que gente curiosa para conhecer a vida alheia e indolente para corrigir a sua. Então, ele fala assim: ninguém sabe o que se passa num homem, a não ser o espírito desse homem que nele habita. Então, primeiro, essa gente curiosa, né? E hoje, nas redes sociais, a gente tem muita curiosidade, né? Tanto que os grandes influencers, sabendo disso, eles já atuam, né? Para aguçar essa nossa curiosidade a todo momento. Eu, particularmente, stories, né? Eu acabo vendo só da minha família praticamente, uma parte do tempo, para que a gente possa usar a rede social para acompanhar, né, nossas amizades, nossos amigos, nossos familiares. Não tem nada de ruim nisso, mas para que a gente possa perceber também aonde está, mais uma vez, a nossa atenção, como ele diz aqui, né? E indolente para corrigir a sua. Indolente, assim, desanimado para corrigir, sem atenção, né? Sem a força necessária para corrigir a nossa própria vida, que disso se trata. Estamos aqui para construir a nós mesmos. Então, a gente fica lá quanto tempo olhando os stories, olhando a vida alheia, os vizinhos, enfim. E quanto tempo nós passamos fazendo essa reflexão sobre, né, como o próprio Pitágoras ensina, né, em que errei durante o meu dia, em que agi corretamente, o que deixei de cumprir, para que no outro dia eu já possa estar, então, atenta para as coisas que realmente precisam acontecer na minha vida, esse propósito maior da construção de nós mesmos, da nossa melhoria contínua.
Então, se a gente deixa passar os anos, né, já estamos aí no final do ano praticamente, nunca fazemos essa reflexão, passou o ano, só passou o tempo de relógio, nós somos as mesmas pessoas com os mesmos equívocos, com as mesmas os julgamentos, enfim. Então, se a gente quer avançar, né, para os próximos níveis, queremos viver novas experiências, nós precisamos, então, perceber dia a dia, nos autocorrigindo. Então, ele diz, como eu falei, ninguém sabe o que se passa num homem, a não ser o espírito desse homem que nele habita. Isso está em Coríntios, que é mais um dos livros aí atribuídos ao apóstolo Paulo. Então, e estudando um pouco de filosofia, né, muito se fala sobre isso, né? Por mais que a gente possa tentar colocar rótulos em algumas pessoas, essa pessoa é gorda, magra, essa pessoa é branca, preta, essa pessoa torce para esse time, é dessa corrente política, dessa outra, né? Tudo isso é uma faceta muito mínima do que realmente existe no espírito, do que leva essa essência infinita de cada um de nós. Então, realmente, né, como o próprio Santo Agostinho coloca aqui em algum momento, né, esse juízo não é da nossa capacidade, né, de julgar. Então, cada um está aqui vivendo uma experiência, né, vai viver a sua experiência, assim como cada um de nós. Eu estou vivendo minha experiência, vivi uma experiência, estou vivendo outra experiência agora. Cada um, né, em toda parte está vivendo a sua experiência, e a gente não consegue ter, como ele diz aqui, né, saber o mínimo do que se passa no espírito desse homem que nele habita. Então, ele, continuando, ele fala, né, começa a questionar, para que essas confissões, né, ele coloca aqui no capítulo. Mais de uma vez ele faz essa reflexão, para que eu estou fazendo isso, né, essas confissões? Então ele diz assim, conversando com Deus, né, perdoastes e esquecestes para me tornardes feliz em vós. Então ele considera que, né, tudo que ele, né, poderia ter feito melhor e não fez, né, que ele incorreu na sua concupiscência, né, nos seus prazeres da carne, enfim, ele diz que perdoastes e esquecestes para me tornares feliz em vós. Então a felicidade está, né, a verdadeira felicidade, como a gente já tratou esse tema aqui, quando ele então alcançou, né, essa ligação, essa conexão com Deus. E continuando, ele diz, quando se leem ou ouvem, né, todos nós que estamos aqui lendo e ouvindo sobre essas histórias de Santo Agostinho, despertam o coração para que não durma no desespero, nem diga não posso. Então esse é o propósito dessas confissões, né? Quando se leem ou ouvem, despertam o coração para que não durmam no desespero, nem digam não posso. Então Platão, mais uma vez, né, estudando filosofia, a gente aprende que ele dava muito valor à figura dos heróis. Mas esse herói não precisa ser uma pessoa, né, extraordinária, sobrenatural, que levita, enfim. É uma pessoa que alcançou um degrau a mais dentro desse caminho de evolução que a gente está aqui, né? Então a gente está aqui aprendendo com Santo Agostinho. Então ele é uma pessoa que conseguiu vencer os seus vícios, conseguiu vencer, né, a sua, considerada para ele ali, imoralidade, né, e a partir de sua própria depressão, a partir de sua própria busca, encontrou um caminho para ele nas escrituras, né? Então, para que não durmam no desespero, nem digam não posso, para que a gente possa olhar para o exemplo de Santo Agostinho e dizer, se ele pôde, eu também posso, né? É para isso que ele está fazendo essas confissões. Continuando, ele diz, despertam na alma. Despertam-na, né? Desperta quem? A alma, para que vigie no amor da vossa misericórdia e na doçura da vossa graça, com a qual torna poderoso o fraco e toma consciência da sua fraqueza. Então, despertam-na quem? A alma, né? Que vigie no amor da vossa misericórdia e na doçura da vossa graça, com a qual torna poderoso o fraco e toma consciência da sua fraqueza. Então, ao mesmo tempo, né, que nós estamos aí vivendo nessa doçura, nessa graça, nessa misericórdia, ele torna poderoso o fraco, porque toma consciência da sua fraqueza, né? Quando a gente toma consciência de que esse ego, que se prende a coisas pequenas, né, não é o nosso eu verdadeiro, e sim
O verdadeiro é aquele que se liga à nossa natureza divina, ao nosso eu maior, o nosso Criador. Então a gente toma consciência dessa nossa fraqueza, aí sim a gente pode então fazer com que nos tornemos então poderosos, né? Enquanto ainda a gente tem essa consciência da nossa fraqueza. Continuando, ele fala sobre o coração, eu achei muito bonito, né? Ele fala assim, né? Muitos querem, né? Começam a considerar e querem conhecer, querem me conhecer, né? Contudo, os seus ouvidos não me auscultam o coração, onde eu sou o que eu sou. Então, onde eu sou o que eu sou? Onde está essa minha natureza divina, né? Ensinamentos muito antigos, como o Bhagavad Gita, né? Do hinduísmo, que relata aí milhares de anos antes de Cristo, eles também falavam, né, que a nossa alma, Ansu, é uma milésima parte de um átomo, né? Então é impossível da gente conseguir em algum momento enxergar, e que ela estaria alojada no coração. E aqui é interessante ele usar essa expressão, né? Onde eu sou o que eu sou. Então muitos querem me conhecer, mas os seus ouvidos não me auscultam o coração, aonde eu sou o que eu sou. Então aquela alma imensa, né, infinita, que a gente não consegue perceber que está dentro de cada um de nós. Então, quanto de nós também vivemos de forma superficial? Trago essa reflexão para a gente, né? Não escutando, não ouvindo, né? Não percebendo as pessoas realmente, tentando, buscando perceber esse coração, né? Onde eu sou, onde nós somos, cada um de nós. Ele fala também sobre o coração fraterno, dizendo assim: desejarão orar por mim, sabendo quanto o peso dos meus pecados me faz atrasar na virtude. Que o coração dos meus irmãos ame em mim o que ensinais a amar, e igualmente o que ensinais a aborrecer, né? Então, eu acho interessante, né, a gente dar nome certo às coisas, né? Ensinais o que é amar e ensinais o que é aborrecer, né? Porque dentro dessas correntes que a gente vê hoje em dia, né, onde a falta de pudor, né, a eliminação do pudor, a eliminação dos valores, dos princípios, né, da amoralidade, faz com que realmente a gente deixe de dar nome certo às coisas. Então, amar o que ensinais a amar e, igualmente, né, o que ensinais a aborrecer. Então, ama o que tem que ser amado e percebe o que está aí aborrecido, né, que a gente deveria se aborrecer. Então, que o coração dos meus irmãos ame em mim o que ensinais a amar e, igualmente, o que ensinais a aborrecer. Então, ao mesmo tempo, a gente vai olhar com esse olhar de misericórdia, mas a gente vai perceber o que está, né, realmente louvável, amável e o que é realmente aborrecível, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase que está aí no Templo de Delfos, né? Algo aí muito antigo, centenas de anos antes de Cristo, e desde lá essa era uma frase que estava na frente do templo, né? Bem em cima, assim, para que a gente entrasse e já percebesse qual que era o propósito. Conhece-te a ti mesmo. E para quê? Né? Para que a gente vai fazer essa reflexão que eu falei anteriormente, né? Em que errei, em que agi corretamente, o que deixei de cumprir diariamente, para que a gente possa se conhecer, nos conhecermos e assim nos dominarmos, né? Porque aquilo que a gente não conhece, como já dizia Carl Jung, vai nos pegar pelas costas. Então é melhor que a gente conheça e pegue pela frente, né? E consiga então dominar-se. Então, dar nome certo às coisas, né? E conhecer-se para dominar-se. Continuando falando sobre o coração fraterno, ele diz: respirem eles nas minhas ações boas e suspirem nas más. Então, as ações boas são obras e dons vossos, as más são delitos meus e juízos vossos. Isso que a gente já falou anteriormente, né? Sobre esses juízos, quem faz, então, é Deus, né? Então, respirem eles nas minhas boas ações e suspirem nas más. Então, tenha misericórdia, perceba, mas tenha misericórdia. As ações boas, ele atribui sempre aos dons, né, do nosso Criador, como já falamos. E as más são delitos meus, equívocos que eu devo corrigir, e juízos vossos. Quem vai julgar não somos nós. Que possamos definir corretamente, então, as nossas ações.
E o fruto das confissões, né, ele vai concluir dizendo que o fruto das minhas confissões é ver não o que fui, mas o que sou. Olha que interessante, né? Então aqui ele vai fazer nessa obra todo um repasse detalhado, né, da sua vida pregressa, né? Mas o fruto, né, o resultado, o objetivo não é o que eu fui, mas o que eu sou, né, nesse momento. Então não importa o que passou, mas o aprendizado que a gente trouxe dessa vivência, né, e quem nós somos hoje, nesse momento, né, que o melhor momento é o agora. Ele vai fazer muitas reflexões ainda nessa obra sobre o tempo, chega a ser até bastante cansativo, né? Depois eu fui até pesquisar quando que foi feito o relógio, né? Com a marcação de segundos, porque foi centenas de anos depois da vivência da vida de Santo Agostinho, e aí eles marcavam o tempo assim, isso é o dobro daquilo, isso né? Enfim, é o dobro menos daquele, leva tanto tempo menos. Mas não tinha, né, a marcação exata dos segundos, né, como nós temos hoje. Eu acredito ele como uma pessoa virtuosa que chegou a queria ter a administração do seu tempo, né, por isso ele se debruçou tanto, acredito eu, nessa questão do tempo. Então, mas ele vai fazer toda essa reflexão ainda sobre o tempo, sobre a memória, né, mas ao mesmo tempo ele vai chegar a essa conclusão, que não importa o que passou, não importa o que tem para frente, a única coisa que importa é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Então a alma é superior ao corpo, ele vai dizer, pois isso te digo, ó minha alma, que és superior ao corpo, porque vivificas a matéria do teu corpo, dando-lhe vida, o que nenhum corpo pode fazer a outro corpo. Então ele diz a sua alma, né, que é superior ao corpo. Então na Constituição Septenária, né, que também vem do hinduísmo, né, tentando explicar a nossa Constituição aqui, vai colocar como um quadrado, né, com 4 partes divididas, então a gente tem o nosso corpo físico, energético, emocional, né, a mente, e acima, né, buscando se ligar a esse corpo concreto, né, a nossa intuição, a nossa vontade e a nossa mente mais inteligível. Então, essa parte superior, né, ela tem que dominar e vivificar e dar vida a essa parte material que estamos aqui, a nossa persona, né, também chamado persona pela Grécia, essa máscara que a gente traz aqui para nossas vivências. Então, mas a gente tem que ter também essa consciência de que a alma é superior ao corpo e que é isso que vivifica essa matéria, né? Mesmo porque isso, né, através do contraste, a gente pode perceber nitidamente. Quando um corpo morre, onde foi a vida? O que foi? Foi a vida. O corpo está ali, mas a vida, né, que dava vida a esse corpo, né, não está aí. Então, por isso que ele diz que nenhum corpo pode fazer outro corpo. Quem faz o corpo é a vida, né, que vivifica esse corpo. Continuando, ele vai dizer o seguinte, já concluindo, né, sobre as criações. Então ele fala assim, os homens vão admirar os píncaros dos montes, as ondas alterosas do mar, as largas correntes dos rios, a amplidão do oceano, as órbitas dos astros, e nem pensam em si mesmos. Então a gente fica... E aqui ele está falando de dádivas, né, da criação de Deus, né? Então os píncaros dos montes, as mais altas ondas, né, os rios, a amplidão dos oceanos, os astros, e muitas vezes, né, deixa de pensar em si mesmo, deixa de se autoavaliar, de dar essa importância que a gente falou durante essa live na construção de nós mesmos. Então essa sim a gente vai concluindo essa live de hoje, né? Fica aí essa reflexão acerca de nós mesmos para a nossa semana, para que a gente possa estar atento, todos nós, né, sobre os nossos pensamentos, sentimentos e ações, e o que a gente pode melhorar, né, e avançar nessa construção de nós mesmos. E semana que vem tem mais, né, não sei ainda o dia, o horário, vou colocar, trazer mais algumas reflexões aqui extraídas dessa obra Confissões. Acredito que ainda vamos ter aí umas 2 ou 3 lives para que a gente possa concluir. Então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Curta, compartilha e comenta aqui comigo o que você mais gostou. Fica com Deus. Até a próxima.